A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como essa obra tão grandiosa de Deus dentro das nossas vidas, ela se manifesta. Qual é a nossa parte? Como nós cooperamos com o Espírito? Como nós temos que reagir diante de uma pregação, diante de uma palavra? Tudo isso o Senhor nos ensina através da sua palavra e nós precisamos aprender, tomar posse, levar em oração. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso no decorrer dessa pregação, desse compartilhar. Primeiro te convido a te inscrever no canal, a deixar o teu comentário, porque o comentário ele faz com que o vídeo seja mais replicado e mais reproduzido e mais vidas estejam recebendo esta palavra. Compartilha também com aqueles que tu acha que devem ouvir esta mensagem. Porque esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Não somente que a gente ouça a sua palavra, mas também que nós sejamos dispenseiros, semeadores, pregadores destas verdades por onde nós estivermos. E nós vamos começar a compartilhar a palavra que está no livro de Romanos, no capítulo 8. No versículo 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, esta obra, ela se dá dentro de nós através do Espírito Santo e através da nossa parte, que é colaborar com o seu Espírito. Também no livro de Atos diz que muitos dos que estavam ali, eles estavam resistindo ao Espírito Santo. Então a gente deve orar: Senhor, não deixa eu resistir ao teu Espírito. Porque de Deus somos cooperadores, colaboradores, somos aliados ao Senhor para que Ele realize essa obra dentro das nossas vidas e restaure os nossos corações. Então é através do seu Espírito, não é por força nem por violência, mas pelo poder e a autoridade do seu Espírito. Certo? Eu creio que muitos de nós já sabemos disso, mas vamos ver como se dá esse processo. Vamos entrar um pouquinho mais nessas questões, porque muitas vezes, irmãos, a gente ouve uma palavra e a gente até que se assusta, né? Jesus está vindo e agora o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Ou a minha família não foi alcançada, ou a gente ouve uma palavra e aquela palavra assim foi de uma intensidade que a gente fica, parece que com medo, que Deus está bravo conosco e que parece que nós não vamos conseguir. Tem vezes que nós nos deparamos com as nossas atitudes e vemos, puxa, nós estamos tão distantes, e tem horas que a gente vê que a gente está muito distante mesmo da realidade, mas Deus diz que nós temos que perseverar, e é na perseverança que nós obtemos as vitórias. Mas em todos os momentos que nós ouvimos a sua palavra, nós temos que, independente da nossa reação, se nós reagimos com medo, se nós reagimos com vergonha, se nós ficamos abatidos, se nós ficamos prostrados, desanimados, se nós ficamos angustiados e agora Deus quer que eu mude, o que eu faço? Em todos esses momentos nós temos que buscar o refúgio do Senhor, a presença do Senhor e relatar ali tudo o que nós estamos sentindo com relação àquilo que nós recebemos de luz e com relação à reação que nós tivemos diante daquilo. Porque muitas vezes nós nos damos conta assim, de que nós estamos muito distantes. E agora Jesus está vindo e eu estou tão distante, acho que não vai dar. Não, nós temos que ir para a presença do Senhor. Nós temos que ter muito claro isso. E a coisa que mais o inimigo tenta nos seduzir e nos enganar é a revelação do amor de Deus e que Deus está sempre nos esperando para que a gente converse com Ele. O inimigo sempre vem nos seduzindo, nos trazendo afazeres, questões, e nós vamos procrastinando, nós vamos adiando e nós vamos enrolando e nós não levamos uma vida de ter uma intimidade, uma conversa com Deus, porque nós precisamos muito, ao ouvir a palavra, buscar a presença do Senhor mediante a luz. E nós vamos falar um pouco sobre o que está no Salmo 34, do versículo 4 e 5. Versículo 4 diz assim: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores.
Isso tem que ficar muito claro. Deus é um Deus de misericórdia e Ele quer sempre que nós busquemos a sua presença independente da condição em que nós estamos. Deus não nos ama mais ou menos. Deus aceita nós como nós somos, como nós estamos. Deus nos ama incondicionalmente. Deus não impõe uma condição para nos amar. Se tu for bonitinho, eu te amo. Se tu não for bonitinho, eu não te amo. Não tem condição. Deus nos ama. A qualquer momento, da maneira que nós estamos, o seu amor está sempre sobre nós. E isso nós temos que buscar, amados, meditar nesse amor. Nós precisamos muito disso, porque o inimigo tenta nos cegar sobre a revelação desse amor e dessa misericórdia. E é essa misericórdia que faz sempre nós buscar a sua face e dizer, Senhor, de novo, né? Eu estou aqui, né? Mas ali, naquele momento, nós rasgar o nosso coração. E aí diz que ele buscou o Senhor e o Senhor acolheu. Por que o Senhor acolheu? Porque livrou de todos os temores. Porque naquele momento da oração, ele teve uma experiência com Deus. Ele estava de uma maneira, e aí ele orou, e ele mudou o coração. Por quê? Mas foi porque ele? Não, foi porque o seu Espírito, como nós já lemos na palavra de Romanos, no capítulo 8, que é pelo seu Espírito que esta obra se manifesta dentro de nós. Então eu tenho que orar para que o seu Espírito nos vença. Então eu tenho que ir para a presença do Senhor, confessar sim, mas dizer, Senhor, eu não consigo vencer pela minha força. Nós não conseguimos, irmãos. Por mais apertada que a circunstância esteja, por mais próximo que Jesus esteja de vir, nós não conseguimos vencer se o Senhor não estiver conosco, se o seu Espírito não estiver operando todas as coisas no nosso coração. E o seu Espírito só opera em nós mediante a nossa confissão e a nossa autorização, o nosso clamor. Por isso que o amor de Deus precisa estar muito revelado no nosso coração, porque senão a gente dá uma fugida, a gente não quer a luz, a gente não quer a presença do Senhor, a gente vai se escapulindo. Não, mas acho que eu não estou tão errado assim, eu acho que o Senhor não me recebe assim. Isso tudo são enganos que o inimigo tem para fazer nos enredar, nos engodar, e nós vamos ali procrastinando, nós vamos adiando aquela circunstância e não resolvemos o nosso coração, não enfrentamos a nossa circunstância do nosso coração para que o Espírito vença todas as coisas. Então é necessário nós buscar muito a presença do Senhor para que o seu Espírito opere em nós. E isso, irmãos, não é eu vou buscar hoje para que amanhã o Senhor vença. Eu busco todas as manhãs e coloco diante dele o meu dia e coloco tudo aquilo que a gente estiver sentindo naquele dia para que ele vença todas as coisas. Né? Tem alguma coisa difícil para fazer naquele dia, já tem que estar colocando para que o Espírito vença. Colocando aquelas circunstâncias em oração, levando aquilo em oração, para que o Espírito vença, porque não há em nós força para irmos contra esta grande multidão, porém os nossos olhos estão postos em ti. Assim disse Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20. Eles viram que eles não tinham força e aí eles buscaram o Senhor. E nós, quando nós não temos força, aí é que nós temos que buscar o Senhor. E aí diz aqui, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, naquele momento de clamor, ele teve uma experiência com Deus. E é isso que o inimigo quer nos roubar, as nossas experiências. Por quê? Porque milagres, irmãos, nós vendo Deus fazer milagres nas nossas vidas, conseguindo um emprego, trazendo cura, esses milagres, nós ver milagres na igreja, isso não nos apega a Deus. Não são os milagres que nos apegam a Deus. O que nos apega a Deus são as nossas experiências subjetivas. Aquilo que nós temos de intimidade, de comunhão com Deus. Isso nos traz muita coragem. Isso nos traz muita intrepidez, porque a gente sabe que no momento em que a gente estiver passando pela circunstância, o socorro de Deus vai vir sobre as nossas vidas, porque em outro momento nós tivemos uma experiência de que nós estávamos de um jeito, nós oramos e o Senhor, pelo seu Espírito, mudou o nosso coração. Isso nos torna fortes, nos torna cada vez com mais comunhão com Deus, buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor, em todas as circunstâncias que a gente estiver desconfortável, que a gente está com temores no coração, com dúvidas, angustiado, abatido, frustrado, achando que não vai dar, desanimado, enfim, todos os sentimentos que nós temos que levar diante do Senhor e pedir para Ele vencer. E no momento em que nós estamos ali, o Espírito vem sobre nós, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não despreza aqueles que têm um coração quebrantado. Ele se revela àqueles que o buscam. Ele se derrama sobre nós. Ele não despreza aqueles que buscam a sua face.
E se Ele não despreza, é sinal que no momento da nossa oração, Ele vai operar grandes coisas dentro de nós. E esse operar do Seu Espírito é o que nos leva a nos firmar, nos agarrar cada vez mais ao Senhor, que vai fazer com que cada vez mais nós sejamos fortalecidos no homem interior. E o Seu Espírito restaure, mude a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções e traga a restauração, traga o caráter de Cristo sendo forjado dentro de nós. Essa é a nossa cooperação, essa é a nossa parte, nos humilhar e dizer, Senhor, eu não consigo, vence. E aí vai colocando, vai conversando. A gente vai conversar com aquele que tem o poder de mudar a circunstância, porque em nós não há força, não há condições. E muitas vezes a gente se assusta ou quer fazer uma barganha, um comércio, uma lascívia com Deus, e a gente entra no autoaperfeiçoamento. O autoaperfeiçoamento é uma linha religiosa. E a gente se freia pela força do nosso braço e não é o Espírito de Deus fazendo. E aí o Senhor tem que trazer uma outra circunstância para expor o nosso coração e a gente ver o que tem dentro de nós. E aí a gente vai de novo e diz, eu pensei que tinha sido restaurado, mas não foi. Por quê? Porque a gente faz por medo, por comércio, por querer contemplar a promessa, por achar que tem que ficar bonitinho diante de Deus, mas não é. Não é por ser bonitinho, é por ser restaurado pela autoridade do seu Espírito. E a autoridade do seu Espírito, ela só vem dentro de nós pelas nossas orações e quando nós buscamos a face do Senhor. Então isso é fundamental para que o seu Espírito faça essa obra e não seja uma obra de autoaperfeiçoamento, a gente está caindo numa polidesta, ficando organizado, mas não pelo poder e a autoridade do Senhor, e sim pelo esforço da nossa alma. E aí tem um versículo também que diz que o cavalo não garante a vitória, apesar da sua grande força. Quer dizer, a alma não garante a vitória, apesar da sua grande força. O que nos dá a vitória é o seu Espírito. Por isso que a gente tem que muito buscar a palavra e palavras que exponham o que está dentro do nosso coração. Versículo 5 diz assim, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Então, nós precisamos buscar a luz, olhar para o Senhor. E isso vem através do momento de comunhão, que nós buscamos a presença do Senhor, que nós estamos de uma maneira, e aí o Senhor vem sobre nós e muda o nosso coração. Por quê? Porque o Senhor não despreza corações quebrantados. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele, Salmo 91. Então Deus não nos despreza quando nós buscamos a sua presença, quando nós estamos com os corações quebrantados. E aí sim, aí são experiências íntimas, subjetivas, que nos firmam, que restauram, que mudam o nosso caráter e que fazem com que cada vez mais nós nos apeguemos a Deus e tenhamos sempre o desejo de buscar a sua presença. A alegria de buscar a sua presença. E nos momentos de dificuldade, nós vamos estar fortalecidos sabendo que o Senhor não nos desampara e sempre nos socorre. Amém? Eu creio que seja isso que o Senhor queira trazer sobre as nossas vidas e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e possa trazer a realidade dessas palavras no nosso coração para que a gente esteja cada vez mais sendo restaurado pela sua autoridade, pelo seu Espírito. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.